Boa noite. Sou Marcelo, do Rio de Janeiro. Professor, parabéns pelo trabalho, muito interessante. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão do PIBID, que eu vi que você trabalhou bastante com os alunos do PIBID. Se você pudesse falar um pouquinho mais de como tem sido essa interação de vocês, de que maneira isso contribui para o seu trabalho, acho que seria também bom para a gente aqui escutar. Olha, em algumas escolas e colegas de outras disciplinas, a princípio, né, assim, a priori, eles ficavam incomodados com ter alguém estranho no ninho, né? Mas o PIBIdiano, a Universidade Federal, ela é parceira. A gente tem que encarar isso como uma parceria e não como um obstáculo para a construção da nossa atividade. E até porque, gente, quando a gente está afinado ao trabalho da educação do ensino médio, que a gente afastou um pouco da nossa formação acadêmica, que a gente saiu lá daquele celeiro de construção de ideias, né, de conhecimento, e passa a se guiar pelas próprias pernas, a gente às vezes perde o rumo. A gente fica tão bitolado ao mesmismo, aquela rotina, o plano de aula que já é de um ano, o outro que a gente renova, bota algum texto novo, alguma coisa. Então a gente fica tão acomodado que é necessário vir sangue novo, é necessário vir esse pessoal que está aí com toda essa, né, cabeça querendo mexer com a disciplina, com a prática dela. E se a gente não abraçá-los para orientar em alguns momentos e até aprender com eles em outros, a gente não está sabendo o que é fazer educação. E graças que eu também sou pedagogo. Então, a minha primeira formação em graduação é pedagogia, e isso me fez valer de muita coisa para mobilizar as minhas aulas, fazer com que a minha didática fosse cada vez mais se adaptando ao universo que meu aluno precisa. E daí, construir o que hoje construo lá na Escola Moreira de Silva e junto com os meus colegas aqui na Universidade Federal de Alagoas. E os PIBIdianos, para o colega, era para a gente ter pelo menos 4 para dar uma atenção melhor, né? Que me permite aqui, eu estou com um grupo de 12. Aí agora que conseguiram um outro colega em outra escola, mas eu estava lá, dividindo meus dias de aula, só vem tantos nesse dia, não vem todo mundo não, porque a direção vai me quebrar. E fui e orientei quase 6 meses os meus 12 PIBIdianos. Né? E eu acho que todo mundo deve abraçar essa ideia, aceitar. Sou Luci Barialva, fiz no período do início até o tempo de trabalho com as crianças. O trabalho que você fez, o início e o fim, assim, o tempo, foi o trimestre inteiro, o bimestre, foi ótimo. Essa atividade, ela ocorre anualmente, certo? E ela ocorre apenas nas turmas de segundo ano, onde a teoria do conhecimento, no período da filosofia moderna, se aplica. Porque é justamente para desconstruir um pouco aquele conhecimento teórico que estava na sala de aula. Porque eu acredito que alguns aqui possam entender o que eu estou dizendo. Vocês já trabalharam no seminário. Então, a gente reclama aqui, são 40 horas lá também em Maceió, Alagoas. Então, temos 1 hora de aula de 50 minutos. Eu já desisti de fazer chamada na sala de aula. Então, eu não faço chamada, eu passo uma lista de frequência. Eu ganho 5, 10 minutos, com 50 e poucos alunos na sala, para chamar de 1 até o número 50 e tal. Eu já perdi 5 minutos. A minha voz, a voz nossa, a nossa voz, o nosso mecanismo já foi. Então, eu evito, jogo lá uma lista de frequência e começo a aula. Então, mas o seminário, o aluno sozinho, indo lá na biblioteca, indo lá na internet, a capacidade de assimilação do conteúdo é mínima, mesmo que a gente esteja orientando na sala de aula. Então, essa maneira de levá-los até a prática, e claro, eu não só tenho essa experiência, eu tenho outras, mas escrevi essa, graças a Deus, a Ampof acatou, né? Então, trouxe um alagoano, e eu, quando olhei lá no relatório, só eu lá de Alagoas, eu vou levar 2, né? Pelo menos a gente divide aqui, fica perdido nessa cidade maravilhosa, não é o Rio de Janeiro, mas é maravilhosa. E é isso, não sei se respondi a tua pergunta. 5 minutos o percurso, eles voltam, tem mais 5 minutos para responder o questionário. Aí entra o segundo grupo. O segundo grupo roda mais 10 minutos, aí se você calcula aí, já temos o quê? 30. Eles voltam para fazer mais 5 minutos de questionário,
que é rápido o questionário, são 5 questões básicas. Aí eu tenho 35 minutos, numa aula de 50 eu ainda tenho sobra para discussão. A gente tem que ser mágico, lembra? Então é isso. Eu aqui estou na rapidez, né? Porque eu tenho aquele tempo. Agora me deram as perguntas.